Permite dizer o seguinte: se falarmos da moral neste país, então ninguém estaria a governar. É difícil falar de moral. Um dos grandes problemas que o país tem é a corrupção. Então, se a corrupção está enraizada no país, ninguém teria moral de governar, infelizmente. Não há que aplicarmos aqui... Não há que aplicar moral. O que temos que aplicar, no mínimo, que pode ainda funcionar é a legalidade. Okay. Então, se legalmente ele pode representar o país, o partido, melhor dizer, infelizmente, os outros membros vão ter que assumir. Ou os membros reúnem-se e indicam outro quadro que passa a ser representante, e é importante tornar isto público, porque se não se torna público, as pessoas ainda continuam a considerar a estrutura previamente instalada, ok? Agora, questões de desvios de fundo, questões de corrupção, esses são os grandes problemas que o país tem. Posso até concordar com o Dr. Santismo quando diz que houve a participação de outras partes, porque para tu justificar este fundo, alguém tem que aprovar, okay, os custos. Como é que esses custos foram aprovados? Não é? Porque a CNE deu os valores faseadamente. Tu tinhas que fazer uso num período e depois deverias devolver, apresentar os justificativos do uso daquele fundo para que pudesse receber a outra tranche. E se ele recebeu essas tranches, é porque alguém aprovou, não é? Aprovou estes gastos, aprovou este relatório de conta. Então pode haver um esquema aqui praticamente. Obviamente. Agora, ilustre Joy, vamos para outro ponto. Vimos aqui Venâncio Mondlane, comunicado de Venâncio Mondlane depois do tiroteio que houve o baleamento. Venâncio Mondlane, a sua organização emitiu um comunicado na qual apontava-se estar em parte incerta no saber o seu paradeiro, nem sobre também o seu estado, a saúde do mesmo. E não obstante a isso, na manhã de hoje, fomos bombardeados por informações que dão conta que Venâncio Mondlane tenta fugir do país, estava a tentar fugir do país, e vimos também uma informação não oficial que na segunda-feira Venâncio Mondlane será ouvido pela PGR. Será que isso tem alguma relação? Qual é a relação que podemos ter em torno deste assunto? Podemos ter aqui três possíveis situações. A primeira situação, que muitos também propalam, vitimismo, que houve atentado, mas ele pode estar a usar isso como para se vitimizar. Okay. Não digo que não pode vir a ser. Há essa possibilidade? Todas as estratégias hoje são aplicáveis. Temos que concordar que todas as estratégias são aplicáveis, ok? Mas também há indícios que pode ter sido uma tentativa, porque, ao meu ponto de vista, se eu quero dispersar massas, eu uso recursos de dispersão de massa. Podia usar gás lacrimogêneo, podiam usar jatos de água, podiam usar outros mecanismos de barramento de transição, não é? Porque alegava-se que havia uma pretensão de se chegar ao local, o centro de conferência, e interferir no acordo do compromisso político. Então podiam usar outros mecanismos e não usarem balas verdadeiras. Este pode tender para que se realmente acredite que havia uma possibilidade de atentado à vida do Venâncio. Uma outra situação também pode ser que o Venâncio precisava realmente de se ausentar, ok? Precisava realmente de se ausentar e evitar que realmente fosse ouvido pela Procuradoria, ok? Pode ser, mas esta é uma das hipóteses muito baixa, muito mínima, uma possibilidade mínima que ele pudesse evitar. Porque o Venâncio já disse claramente, a quando da chegada, que ele vinha responder aos processos. Então não se pode usar essa possibilidade de evitar a Procuradoria. Para mim, o que mais tende é a primeira opção, a opção do atentado, ok? O vitimismo? O vitimismo, nem tanto. Eu não acredito que, nas circunstâncias em que estava, o Venâncio coordenou com o pessoal da UIR para que fossem atentar à vida dele. Olha, o Venâncio saiu naquelas circunstâncias, teve que entrar até, diga-se de passagem, na lixeira de Ulene. E saiu dentro de umas viaturas da lixeira de Ulene. Foi protegido pelos moradores, os jovens jovens ali. O Venâncio não voltou no carro que o transportava. Voltou protegido pela população e pela camada jovem que frequenta a lixeira de Ulene.
Os jovens que estão lá, os catadores e os outros que usam a lixeira do Lene como uma fonte de renda, foram os que protegeram o Venâncio. Então, estamos a dizer que Venâncio, então, apesar de dizer que havia aqui mesmo intenção, era o momento oportuno para silenciar Venâncio ali? Tudo indica. Não se faz, não se percebe o porquê de usar balas verdadeiras para dispersão. Olha, no mundo todo há marchas, mas não se usa balas verdadeiras. Vamos usar balas de borracha, vamos usar gás lacrimogêneo, vamos usar jatos de água, vamos usar spray de pimenta. A ideia é não atentar à integridade física. Porque se a soberania de um governo reside no seu povo, como é que você atenta à vida desse mesmo povo? Como é que esse governo é sustentado democraticamente? Se o próprio povo não tem uma segurança, não se sente seguro no seu próprio país. Ok. E nesta perspectiva, parte incerta, é bom, é mau para os moçambicanos? O que significa isto, parte incerta, Venâncio Mondlane? Eu podia até dizer assim, Venâncio Mondlane podia tirar proveito deste período que está ausente para redesenhar os seus projetos de ação, de revolta não violenta, pautando por princípios de outros grandes nomes de revolta no mundo, Mahatma Gandhi, por exemplo. Podemos pautar por revoltas não violentas. Vamos usar o exemplo do Nelson Mandela, embora Nelson Mandela tivesse que solicitar apoio do ramo armado, porque depois daquele massacre na África do Sul foi necessário também ombrear na mesma proporção. Mas antes era uma luta não violenta, não é? Agora, o Venâncio tem que perceber que, neste exato momento, a luta no molde que ele está a usar, provavelmente só vai derramar mais sangue. E para evitar que isso aconteça, é importante redesenhar essa estratégia. Aproveite que este momento que está ausente para se sentar, buscar da sua equipe novas estratégias para ombrear, não é? Ou para poder desafiar e continuar a sua luta de revolução. Até possivelmente pode partir do princípio da criação de um partido, para ter um pouco mais de legitimidade, para estar a par, não é? da luta de outros grupos sociais. Eu até ia questionar se haveria espaço para o Venâncio Mondlane criar um partido, depois poderá responder essa questão. Dr. Santis, o que tem a dizer sobre este apontado como atentado ao Venâncio Mondlane? Houve um atentado, houve oportunismo, queriam de facto silenciar o Venâncio Mondlane? Bem, eu acho que, olhando para alguns factos passados, a Frelimo tem uma estratégia de eliminar um por um aqueles que estão à volta de Venâncio Mondlane, que é para fragilizá-lo. É uma das coisas. E se formos a ver, começaram com o Elvino e Paulo Guambe, entre outros, agora querem o Denis Tivan e tantos outros por aí que estão a ser mortos nas províncias. Então, a Frelimo está a usar uma estratégia de eliminar os seus próximos, que é para ficar fragilizado. Não vejo aqui, portanto, uma tendência como tal de eliminar a ele diretamente, porque as consequências disso são imprevisíveis e o país pode parar e a própria Frelimo pode sair do poder, talvez eliminando a ele, porque haverá vários grupos, cada zona, como temos agora, né? Haverá vários grupos violentos e a Frelimo não vai conseguir governar. Se tocar Venâncio Mondlane, a Frelimo pode sair do poder? Claramente, a Frelimo pode sair do poder. É possível que a Frelimo saia do poder nesse por exato violência? momento, o povo ainda está muito furioso. A Frelimo pode sair do poder e podemos ter muitos Venâncios Mondlane e isso é muito perigoso. Nós vimos uma tentativa... Então, a Frelimo o que é que quer com o Venâncio Mondlane? É fragilizar o Venâncio Mondlane para que ele perca também o apoio das pessoas que ele tem à sua volta. E há uma questão que eu colocava sobre o partido. Não é viável, eu aconselho o Venâncio Mondlane a voltar para a RENAM para ter legitimidade e ser respeitado e haver uma consideração de facto. O estatuto da RENAM não lhe dá aqui a autonomia dele voltar a RENAM ser presidente da RENAM? Não, há uma abertura muito grande dentro da própria RENAM, inclusive do próprio Suf Momado, para
portanto, receber o Vai-se pontapé o estatuto? Os membros querem, por exemplo, se for já ver essas contestações, encerramento de sede, estão a pedir o Venâncio Mondlane de volta. Então, o Suf Mamad pode ter entendido também, alguns próximos dele dizem que ele aceita e também seria uma boa saída depois dele ter, portanto, arruinado o Arenamo, sair, deixar alguém à altura que vai levantar o partido. Eu acho que ele nisso pensou bem. E o que eu vejo, Massango, sobre essa ideia que é persistente de criar o partido, a Frelimo que eu cresci e conheço, é muito perigoso. Vamos voltar para a história da Arenamo. Quantos delegados a Arenamo perdeu? Sequestrados, baleados de dia, envenenados. Então, significa que a Frelimo, a partir do momento que o Venâncio cria o seu partido, para a sua estrutura a nível das províncias, vão sendo caçados. Tal como agora um simples seguidor que é pró-Venâncio, por exemplo, nas províncias, são, portanto, mortos. Temos o caso de Gaza, daquele cidadão que ofereceu-lhe uma viatura, que também foram para a casa dele, aí queima-roupa, atiraram durante a madrugada só para aterrorizar a família e queimaram também viaturas. Então, a melhor coisa mesmo seria o Venâncio Mondlane voltar para Arenamo para poder ter legitimidade e proteção, portanto, do Partido do Renamo. O Partido do Renamo, para mim, até então, é o segundo maior partido da oposição em Moçambique. O Podemos são mais alguns elementos que fazem parte da Frelimo. E isso está muito claro. O Podemos faz parte da Frelimo, são mais alguns elementos aqueles que estão na Frelimo. É a bancada da Frelimo. Eu acho que tinham que dissolver, não ter várias chefias. A Renamo é que é a segunda força política nesse país e é um partido histórico e reconhecido. Eu acho que voltando para lá o Venâncio Mondlane poderia, portanto, travar melhor a sua luta. Por que Renamo não o MDM? Bem, eu digo Renamo porque é um partido que tem uma representação e uma base social muito grande. Por exemplo, nós, a RD, surgimos da Renamo e a RD tem bancada, tivemos 7 assentos da Assembleia da República, as instituições nos levaram e tanta outra coisa. Só para dar um exemplo da RD, em 2023 nós concorremos autárquicas. Diferentemente com outros partidinhos que vi lá na assinatura de Telecom. Doutor Santismo, que Venâncio Mondlane parte certa. O que significa isto? É uma estratégia de Venâncio Mondlane ou de facto é imperioso que ele não apareça agora? Não, eu penso que o comunicado que foi dado, parece que foi de início de ano. Do próprio movimento Povo no Poder. Sim. Eu penso que uma das coisas que fizeram é proteger o seu líder. Não podem dizer onde é que ele está. Eu acompanhei o noticiário à noite a dizer que ele já foi notificado e recebeu a notificação. Então significa que está num sítio seguro ou se sofreu, está a recuperar. E os tais também que emitiram, portanto, aliás, que mandaram essa notificação, têm conhecimento de que está estável para poder se apresentar na segunda-feira. Então, eu penso que ele está num sítio, não está em parte certa, está onde está, provavelmente pode estar onde tem estado, aqui na cidade, ou pode estar num outro local, mas não está, portanto, ameaçado, porque não interessa a Frelimo eliminar agora o Venâncio Mondlane fisicamente. Interessa a Frelimo fragilizá-lo através desses processos. E também uma das coisas que a Frelimo pode fazer, porque é muito maquiavélica, é retirar os direitos políticos e civis para que não possa concorrer mais. Ouvimos o presidente Sano dizer que nunca fomos desafiados na história de Moçambique. Então, há grande interesse nisso. Mas eu penso que também não vai ter enquadramento porque Venâncio Mondlane é carregado pelas massas. Havendo essa pretensão, eu acho que a Frelimo estaria a dizer que não haverá eleições, vão continuar por ditadura, porque o povo não vai permitir que haja alguma coisa sem que o Venâncio Mondlane não esteja lá. Dr. Joia, recuperando a questão que eu lhe coloquei, o que nos oferece aqui a dizer? Ok, eu queria partir do princípio do que o Dr. Santismo esteve aqui a dizer. Mas olha, eu fui habituado com uma Frelimo inconsequente. Uma Frelimo inconsequente? A Frelimo é inconsequente. A Frelimo pode pautar por eliminar o Venâncio e depois lidar com os problemas. Não podemos tirar essa hipótese. Vou gerir o barulho depois. Vou gerir o barulho depois. Reparem em um episódio muito claro. Antes do V-Turbo 8,
estava muito claro que haveria situações caóticas. Mas o que é que fizeram? Ignoraram tudo e disseram, vamos lidar com o problema. Ok? Não posso deixar de pensar na possibilidade de eliminar para tirar um problema maior e lidar com um problema menor que vai ser um grupo sem uma liderança é automaticamente perdido. Um grupo, quando não tem liderança, eles ficam deslocados, ficam desorientados. Então, seria mais fácil. Se vocês repararem, na guerra civil dos Estados Unidos, os rebeldes, como diziam, que eram os povos que queriam liberdade, queriam a independência da Inglaterra, optaram naquela guerra, optaram por fazer, não vamos matar a todos. É mais fácil lidar com esses se tirarmos a liderança. Então, eles matavam os oficiais e o grupo ficava perdido. Não sabia para onde ir, qual é o destino, qual é a próxima meta, qual é o próximo alvo. E isso fragilizou aquele grupo. Então, para mim, há certa possibilidade, sim, de eliminar o Venâncio e fragilizar o grupo todo, porque não terá liderança. Santismo dizia que seria o fim da Frelimo, se porventura... Provavelmente não, provavelmente não. Provavelmente não, porque a Frelimo está preparada para lidar com barulhos. Eu digo que está preparada para lidar com barulho. E esse não seria um barulho pequeno, mas eles estão preparados para lidar com barulho. Olha, eu repito, eles são inconsequentes. Não se faz jus a atos que aconteceram. Que um grupo diga que estamos em prol da paz, reconciliação, desenvolvimento social, ok? Instalação e fortificação de um Estado de direito democrático e de justiça. Mas no mesmo dia, o dia seguinte, temos uma jovem que está com a vida condenada porque a atuação da polícia comprometeu o seu futuro. Não faz sentido. Ou existem dois grupos. O grupo de governo e o grupo de ações para proteção de uma certa elite. Um grupo que visa proteger uma certa elite governamental. Uma certa elite e um certo interesse dessa elite. Mas este grupo é constituído por quê? Boa pergunta. Neste país, eu lhe digo com todas as palavras maçãs, se hoje tu portares uma arma e seres ilegal, amanhã vão te descobrir. Essa é a verdade. Nunca antes ouvimos a apreensão de armas que fossem da posse do povo no comum. Na maior parte das vezes, são de líderes que estão na oposição. Até hoje, temos o próprio ministro que a sua empresa importa arma e está a importar sem pagar os direitos necessários. Vimos a CIPA publicar. Então, estou a querer dizer que as formas e os modos operantes deste grupo, tudo indica que tem um interesse em proteger os interesses da elite, principalmente da elite econômica. Passo para o Dr. Santismo, mesmo última questão. Dr. Santismo, como solucionar, como sairmos deste cenário onde Venâncio Mondlane não sabe onde é que está, porém é convocado, conforme foi avançado por um órgão de comunicação da praça, não foi este comunicado ou esta audição de Venâncio Mondlane pela PGR, não tivemos a sequer o comunicado na qual referia-se isto. Baseando-me aqui nos dizeres que este órgão teria trazido, acha que o Venâncio Mondlane irá? O Venâncio Mondlane não comparecendo, o que é que significa isto? Acha que há espaço para o Venâncio Mondlane continuar em parte certa e convocar, romper aquilo que ele tinha acordado de 100 dias sem manifestações, romper e decretar manifestações, decretando manifestações aqui ou convocando manifestações. Qual é o objetivo destas manifestações? O que é que vamos atingir com as manifestações? Bem, eu penso que o Venâncio Mondlane vai comparecer, portanto, na Procuradoria. Vai comparecer? Já recebeu a notificação, confirma-se que recebeu a notificação, então vai comparecer na Procuradoria. E ele tem que responder, portanto, pelos crimes que lhe são imputados. E eu acho que se nós queremos, portanto, a paz que tanto fala o presidente Chabo, não era um momento oportuno. Ainda acabamos de sair de grandes convulsões sociais que ainda estão a continuar. Então, eu acho que tinha que se suspender esses processos
e responder numa outra altura, não neste exato momento, porque eu estou a prever uma segunda-feira que não vamos trabalhar. Os órgãos de comunicação já estão a publicitar que Venâncio Mondlane vai à Procuradoria. Então, nesse exato momento, como a voz do povo, é o povo que vai à Procuradoria. Então, o povo vai interpretar da sua maneira e acho que as pessoas poderão... As pessoas vão sentir como se fossem convocadas a elas à Procuradoria. Exatamente. E aí vamos entrar num cenário que pode se repetir, portanto, a destruição de infraestruturas como tribunais, porque há vários processos que não estão a andar, não têm pés para andar aqui. Portanto, os moçambicanos meteram, portanto, nas procuradorias sobre mortes, não é? Sequestro e tanta coisa que aconteceu que não se diz nada, não há, portanto, nenhuma informação oficial sobre quantas pessoas, quantos polícias, por exemplo, estão a ser ouvidos, nunca houve nenhuma palha mexida. Então, hoje estão a chamar o Venâncio Mondlane, significa que é uma afronta para o povo e haverá convulsões. Eu acho que as manifestações para o Venâncio Mondlane, ele está, portanto, a capitalizar cada vez mais aquilo que é o seu poder político agora. E a cimentar, mesmo naquelas zonas que não conheciam o Venâncio, já conhecem o Venâncio. Mas se a Frelimo quer ser, portanto, quer continuar a governar pelo menos esses 5 anos sem confusão, convulsões, eu acho que não seria mal, tal como Mandela também fez, cometeu um pequeno erro, o Chapo, convocar a imprensa e pedir desculpa em nome da Frelimo e, ademais, afastar uma figura que era vista como sacrossanta, que é o Joaquim Chissano, que se sabe claramente que é o diabo da história moçambicana. Então, eu acho que Chapo tem que pedir desculpa ao povo moçambicano e dialogar com o Venâncio Mondlane e também, independentemente de tudo, indultar o Venâncio Mondlane portanto, desses processos, porque isso vai unir as pessoas. Isso vai unir as pessoas e o país vai continuar a caminhar. Tem como fazer isso? O Venâncio chama o Chapo de Matarreza, chama o presidente de Matarreza. Acha que Chapo mesmo assim o pode colocar nessa situação de indultá-lo? Venâncio não reconhece Chapo como presidente da República. Há espaço de Chapo mesmo assim ter essa postura? Eu acho que é uma estratégia política que o Venâncio encontrou, mas já há espaço. Nós tivemos o assunto da Renamo, em que não se reconhecia, a Renamo não reconhecia o governo, e o governo também não reconhecia a Renamo, mas houve meio termo. Eu acho que o Venâncio não é ignorante, é uma pessoa que pode, portanto, com muita facilidade aproximar ao Daniel Chapo e haver consenso, porque há uma coisa que nós temos que perceber, o que incomoda a Frelimo é a transparência de Venâncio Mondlane. E o que Venâncio Mondlane quer, claramente, se você sair pedir desculpa e cumprir tudo aquilo que é a exigência de Venâncio Mondlane, você pode governar até ser visto como bom. Ele não está a dizer, coloque a minha ali, aí. Está a dizer, vamos fazer isso para o nosso país. Ok. Última questão, ilustre Joia. Acha que há espaço para Venâncio Mondlane aparecer, dirigir a PGR? Se porventura Venâncio Mondlane ou se porventura existirem aqui manifestações, qual é o objetivo dessas manifestações e qual será o alcance dessas manifestações? Ok, vamos partir do princípio em que o Venâncio está a lutar com um regime ditatorial. Moçambique vem de um governo que foi sempre autoritário, monopartidarista, e o fato de termos partido para a democracia não limitou ou não fez com que este governo continuasse a priorizar o monopartidarismo. Se vocês reparam, a história reza que ser da oposição era quase que crime. A dado momento, quando começamos a ter a liberdade de ter mais meios de comunicação, o povo começou a perceber que realmente a soberania reinava nele, o poder reinava no povo. Mas havia ainda censura, e hoje há ainda censura nas mídias. O povo hoje não usa mídia convencional, usa mídia alternativa. Hoje a mídia convencional ainda pauta pela censura. São poucos os canais que conseguem arriscar e colocar a peça que vocês fizeram passar aqui da jovem baleada.
Se eu te perguntar, a TVM não passou aquele canal, aquela peça. Mas eles têm a informação. O que significa que ainda continuamos a ter censura na informação. Ok. Para lidar com um regime do género, você terá que pautar por algumas estratégias que é mesmo o boicote. O boicote, as greves e as manifestações. Esta é a única forma que o Venâncio tem de lidar com este regime. Então, sendo assim, ele vai poder voltar a usar isto para sua proteção, para o seu bem, para continuar a ter apoio popular? Provavelmente sim, pode usar. Agora, segunda-feira é mais uma incerteza. Ele muito bem acusou a recepção da notificação, presume-se que vai se fazer presente. Agora, como é que o povo vai reagir? Esta é a questão. Como é que o povo vai reagir? Exato. Como é que o povo vai reagir? Esta é a incerteza. Essa é a questão. Essa é a questão. Provavelmente o povo volte a boicotar. Há muita probabilidade disso. Associado ao facto recente da tentativa de assassinato, o povo provavelmente pode manifestar, mas também pode aparecer aqui um certo desgaste do próprio povo por conta dos danos, não é? Dos danos humanos que estão a acontecer. Provavelmente também pode estar a acontecer um certo desgaste da população e não haja uma aderência nos moldes anteriores. Isso também não se pode deixar de lado. Temos que contar que as estratégias do governo é mesmo esse, causar um desgaste do povo e ele começa a recuar. É uma estratégia de manipulação. É uma estratégia de manipulação. Considerações finais, gostava de acrescentar que não foi questionado, de considerações finais. O que eu gostaria de acrescentar é consciencializar o governo e o poder que paute pelo diálogo com o povo para alcançar consenso, paute pela reconciliação, porque o ódio só vai destruir o país e vai abrir espaço para que tenhamos situações de veras desagradáveis. Eu acredito que o Presidente da República é sensato, tem a capacidade de reflexão e poderá ouvir e fazer diferente. Olha,